Muito bem. Vamos, então, continuar falando um pouquinho mais de negociação. E agora nós vamos entrar num detalhe que é muito interessante, que são os perfis de negociação. Tá? Embora, até, às vezes, a grande maioria das pessoas com quem eu converso sobre esse tema, eles normalmente dizem, não, mas, Aurélio, eu não tenho tipo de negociação. Aí a gente começa a conversar, eu começo a apresentar, ele fala, eu acho que eu sou mais parecido com esse cara aqui. Então, essa é uma técnica que é bem interessante, porque ela permite que você melhore a qualidade das tuas negociações. E por que isso? Porque, dependendo da negociação, a melhor forma de você atuar é através da escolha do melhor tipo de perfil, ou seja, você vai tratar com pessoas diferentes. Então, isso vai fazer com que você consiga trabalhar com esses tipos de negociadores. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Logicamente, diferentes tipos de negociadores terão diferentes comportamentos. E esse estilo de negociação pode ser utilizado através de duas formas. Ou ele pode ser uma estratégia de negociação. O que significa isso? Eu conheço os 5 tipos, eu conheço a contraparte que está negociando comigo e eu vou utilizar o melhor tipo para facilitar o processo da gente procurar a melhor negociação. Veja, uma coisa importante aqui é sempre lembrar que o resultado da negociação não é necessariamente você ganhar todas, mas é você estabelecer o melhor acordo possível com aquela pessoa, dentro do que você precisava e do que ele precisava. Porque na hora que você tem este equilíbrio entre coisas que são importantes para vocês e coisas que são importantes para a minha contraparte, eu garanto uma saúde da minha relação muito importante. Se isso é fundamental numa compra que não seja repetitiva, nos processos de compra, como é muito comum a gente entrar, é mais importante ainda. Ou seja, eu tenho que ter uma visão que eu classifico como ecológica do processo de negociação com o meu cliente. Ou seja, que aquela negociação de hoje, ela não só estabeleça uma relação saudável na minha forma de atender a esse cliente, mas principalmente que ela represente uma possibilidade de uma negociação mais tranquila na próxima vez que a gente estiver sentado numa mesa. Então, na hora que eu estou falando de usar os estilos de forma estratégica, é você ter a capacidade de, diante deste momento, diante do que eu quero, do que eu preciso, do que ele quer e do que ele precisa, qual é a melhor forma de a gente fazer essa negociação. Agora, existe uma outra maneira de você utilizar esses estilos de negociação, que é o que eu chamo de zona de conforto. A zona de conforto é um processo que você vai construindo através dos teus processos anteriores de negociação, da tua forma de você ter sido educado, pela relação com as pessoas que foram importantes na sua vida, você vai se acomodando, você vai se dominando uma das técnicas e usa somente essa técnica. E não porque ela é melhor e porque existe uma escolha consciente da técnica, mas porque você desenvolveu um jeito de negociar e você só se sente confortável em utilizar. Então, você vai buscar sempre essa forma de utilizar. Vocês vão ver, quando eu vou apresentar agora aqui os 5 estilos, e vocês vão ver que eu faço isso com uma certa tranquilidade. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente está falando de estratégia, nós estamos falando de você escolher a melhor para cada situação. Quando eu falo que eu uso aquela que me é mais confortável, eu uso sempre aquela em que eu estou mais acostumado. Tá? Então, aqui já aparece uma grande diferença. Se é uma estratégia, eu posso variar rapidamente sem que isso interfira com o nível de desgaste ou de estresse na relação. Normalmente, quando eu uso a zona de conforto, eu preciso sentir que existe um conflito para me predispor a mudar o meu jeitão de fazer isso. Tá? Ao mesmo tempo que
que a gente sabe que uma estratégia de negociação bem escolhida gera, ajuda na manutenção de uma relação saudável, ela dissolve conflitos. Enquanto você está usando a sua zona de conforto, né, a técnica que você gosta mais, você normalmente gera posicionamentos da sua parte e da parte dele, e a negociação começa a trabalhar dentro de um processo de que quem vai fazer mais força para ter a sua posição vitoriosa. Escolha de estratégia, escolha de estilo de negociação, quando é feita de forma estratégica, conduz ao fechamento. Vocês vão ver que ela ela facilita o entendimento e conduz ao fechamento. Normalmente, numa zona de conforto, como você está fechado num padrão de comportamento, você, na verdade, você gera um impasse, em vez de uma solução. Tá? Ter uma estratégia de negociação é utilizar inteligência, e ter uma estratégia e ter um perfil como zona de conforto é pura teimosia. Tá? Eu acho que eu quis aqui deixar bem claro essa diferença. Muito bom. Então, vamos dar uma olhada em como é que funciona, como é que se chegou a esses 5 estilos de negociação. Eles aparecem aqui pela combinação de 2 fatores. O interesse que eu tenho sobre as coisas que, para mim, são importantes naquela negociação, e o interesse que eu tenho em relação aos interesses da contraparte. Né? Vocês vão ver que é a combinação desses 2 componentes. O quanto eu estou preocupado e interessado em levar os meus interesses, e o quanto eu estou preocupado e interessado em ceder, em dar espaço para que o outro aconteça. E aí nós vamos ter esses 5 níveis. Nós vamos ver que, dependendo do nível, né, de ser alto ou baixo, eles vão acontecer. Então, normalmente, eu tenho um interesse que é médio, ou seja, eu tenho aqui os meus interesses e tenho interesse, e também me preocupo com o interesse dos outros. Nós temos aqui um estilo. Depois nós vamos ter um estilo onde o alto interesse nas minhas necessidades fazem com que eu não considere quase nada o interesse da minha contraparte. Ao contrário, existem algumas situações onde o interesse meu é muito baixo e o interesse que eu tenho da outra contraparte também seja baixo. Então, aí nós temos um terceiro nível. Finalmente, nós temos quando o meu interesse em atender a demanda do meu cliente é maior que o meu interesse em atender as minhas demandas. E, logicamente, o último estilo, que é o estilo em que você tem um alto interesse nas suas demandas, nas suas prioridades, e um alto interesse na atender as prioridades do outro. Tá? Por uma questão de nomenclatura, a gente chama cada uma desses estilos da seguinte forma. Aqui a gente tem o estilo barganha, e eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais de detalhe em cada um deles, para vocês entenderem como é que eles se comportam, né? E quando é que eu posso utilizar esse estilo numa melhor situação. O estilo de alto interesse nas minhas necessidades, em detrimento com a necessidade da contraparte, é o que a gente chama de compete. Quando os 2 interesses são baixos, é o evita. Acomoda quando eu tenho um alto interesse na contraparte e baixo nos meus, e o colabora quando eu tenho o interesse alto, tanto nas minhas necessidades como nas necessidades do meu cliente ou da minha contraparte. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O estilo barganha, normalmente, é aquele que é mais utilizado. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Olha, se eu então te der um desconto, você considera essa outra coisa, então eu fico barganhando. Então, o objetivo aqui é achar uma solução mutuamente aceitável. Normalmente, é um estilo de conciliador, e que a gente chama isso de repartir as diferenças. Ou seja, eu tiro um pouco do meu, você tira um pouco dos seus, e a gente fecha essa coisa. Ele pode ser tanto ganha-perde, ou seja, eu ganho, você perde, como eu perco, você ganha. Depende
da habilidade daí dos dois negociadores. Tá? Vocês, nesse estilo, o que é feito são trocas. A gente mantém o foco naquilo que era o objetivo da negociação e fica acertando os detalhes que estão ao redor desse objetivo. Então, aquela situação de eu quero refazer, quero renovar o meu contrato com você. Então, eu tiro funcionário e você me dá mais isso, ou eu tiro isso e você diminui a diferença que você me quer. Então, a gente vai fazendo a famosa barganha, né? É o mais antigo e o mais comum dos componentes de negociação. A ideia é buscar uma solução que você satisfaça parcialmente cada uma das partes. Tá? A tua preocupação aqui tem a ver com continuidade do relacionamento. Eu não quero abrir mão disso, eu sinto que eu não tenho tanto poder dentro da negociação, então eu faço isso. Onde é que é importante, onde é que é fundamental o uso desse estilo? Primeiro, quando as metas são moderadamente importantes, né? Ou seja, eu estou negociando e aquilo não é uma coisa tão significativa para mim. Quando os dois oponentes têm igual poder, né? Tanto eu como ele, a gente tem, o meu contraparte, a gente tem igual poder, portanto, é uma alternativa bem interessante nesse sentido. Para a gente atingir acordos temporários, ou seja, vamos fazer um processo de negociação, ficando aqui em algum tempo desse jeito para a gente ver o que dá. Às vezes, para chegar em soluções convenientes. Como um estilo alternativo, quando principalmente uma das partes ou é muito competitivo ou está acomodado. Então, principalmente o competitivo é uma forma de você negociar com ele. Tá? O compete. Portanto, o compete é aquele negociador que faz prevalecer suas próprias opiniões. É um estilo com orientação para o poder. Tá? Significa que eu vou lutar fortemente pelos meus direitos. Normalmente, é um estilo ganha-perde. Às vezes, esse ganhar significa ganhar a negociação, mas diminuir a minha relação de confiança com o meu cliente. Então, vamos olhar esse ganha-perde com um certo olhar cauteloso. É prevalecer a sua opinião às custas dos outros. Tá? O que é importante aqui para mim é vencer. Tá? Logicamente, ela está baseada no poder. Eu tenho mais poder que ele, portanto, eu posso utilizar essa barganha desse tipo. Ou simplesmente porque eu tenho razão, tá? Ou porque eu estou querendo vencer. Mas, normalmente, o compete aparece muito quando você percebe que, não, o que eu estou querendo, o que eu estou pleiteando é justo e eu não estou querendo abrir mão disso. Aparentemente, é um dos tipos em que a gente tem que utilizar quando as decisões precisam ser rápidas e são vitais. Eu não tenho muito tempo para negociação. Então, eu realmente forço e, logicamente, tomo cuidado de depois manter uma relação muito próxima com esse negociador para ele ver como as coisas, como foi bom a gente ter tomado isso. Em importantes decisões, quando atitudes impopulares necessitam ser tomadas. Né? Então, alguém vai perder algum direito, alguém vai perder alguma coisa, eu vou tirar um benefício de alguém, eu preciso ser muito claro, às vezes bem contundente, para ele perceber que tem que acontecer daquela forma. Se a gente olhar esses últimos tempos, muitas negociações, principalmente entre patrões e empregados, foram do tipo compete. Tá? A alternativa que o patrão chegava era dizer, olha, ou eu diminuo a carga de trabalho tua, ou eu vou reduzir o quadro, ou eu diminuo o seu salário, ou eu vou mandar você embora. Então, as coisas ficavam muito claras de que uma parte deveria ceder para aquela situação não ser pior do que poderia ser. Em decisões vitais para o bem-estar da companhia.
né? É muito comum você observar que, às vezes, isso entra um pouquinho aqui nas atitudes impopulares, mas são decisões que não tem muito jeito, tem que ser daquelas formas. Às vezes, por uma questão de autoproteção, você tem que tomar desse jeito. A prioridade está em encerrar a situação. Isso aqui tem muito a ver com esse alternativas. E, verdadeiramente, você não tinha necessidade de estar, às vezes, em muitas situações, você não deveria estar negociando. Então, às vezes, o compete é importante. Ou seja, gente, não tem alternativa. Esta é a possibilidade. Então, aí você tem que realmente fazer prevalecer a tua vontade. Tá? Vamos fazer o acomoda. Vamos lembrar que o acomoda é baixo interesse nos meus, nas minhas demandas, alto interesses na demanda da minha contraparte. Então, eu estou, nesse estilo, negligenciando a sua própria opinião para satisfazer as opiniões de outras pessoas. Eu estou abrindo mão de mais do que fechando. Existe um elemento de autossacrifício nesse estilo. Ou seja, você sabe que você precisa perder, você sabe que você vai perder e o outro vai ganhar no processo. Você negligencia suas próprias opiniões. A gente já falou desse aqui lá em cima, né? Você pode tomar a forma de autogenerosidade. Você quer evitar situações desagradáveis. Tá? Onde é que eu uso essa alternativa? Quando a outra pessoa tem informações importantes e melhores que a sua. Quando você está errado, você percebe que você está apoiado numa situação em que tem um ponto ali que você poderia ter visto de uma forma diferente. Quando a decisão é muito mais importante para outra pessoa, então você está cedendo nesse sentido. Às vezes, para atender às necessidades de outros, para conseguir um saldo social positivo. Quando a competição contínua somente estragaria a sua causa, ou quando você está em desvantagem. Quando você quer preservar a harmonia em relação a um conflito maior que atrapalharia mais ainda a tua relação. Quando você quer ajudar o desenvolvimento de subordinados, às vezes você está negociando uma forma de fazer um trabalho, você percebe que talvez da sua forma seja mais eficiente, melhor, mas aquilo vai servir como um processo de aprendizado para o teu subordinado. Então, você abre mão, mesmo reconhecendo que a tua competência diz que talvez essa não seja a melhor forma. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa é super interessante como programa de treinamento, considerando criticidade da situação, possibilidade de geração de crise, uma série de outros fatores que você sente que você pode fazer daquela tua abertura de mão um processo de aprendizado muito mais eficiente. Tá? Processo evita. Você nem segue de imediato suas opiniões ou de aquela das outras pessoas. Quando a gente fala de evita, eu não vou, aqui eu nem cedo, nem forço uma busca dos meus interesses. Eu simplesmente fecho a possibilidade da negociação continuar. Tá? Então, eu não estou dirigindo a negociação, né? Eu não tenho esse poder. Normalmente, aqui é uma situação de perde-perde. Nós não tomamos nenhuma decisão. Então, perco eu, perde você. Tá? Você quer se distanciar de uma situação ameaçadora? Né? Então, provavelmente, você usaria, por exemplo, esse evita para negociar numa situação onde exista um perigo iminente. Quando existe falta de vontade de cooperar de uma das partes. Tá? Então, talvez seja o caso de você não ter essa ação. Como você evita a confrontação? Quando você usa regras burocráticas como modo de resolver o conflito. Então, você mostra que, dentro da política da organização, aquilo que está sendo esperado não é possível. E faz sentido a gente utilizar isso em algum momento? Veja o que faz. Quando uma decisão é trivial, ou seja, ela não merece nem o tempo que nós estamos ali discutindo. Quando você não percebe chances de satisfazer a sua opinião.
né? Quando você fica distante disso. Quando você percebe que existe um dano potencial de enfrentar o conflito. Às vezes, para deixar as pessoas acalmarem-se. Então, você para o processo de negociação, não toma decisão e leva para um segundo momento. Quando existe a coleta de mais informações, ultrapassa as vantagens de uma decisão imediata. Ou seja, você reconhece, junto com a tua contraparte, que o fato de vocês pesquisarem mais, buscarem mais informações, vai ajudar em muito a melhor escolha. Então, você evita de tomar aquela decisão naquele momento. Quando os outros podem resolver o conflito de forma mais eficaz. Então, você também pode procurar isso. Quando você se sente confuso ou frustrado e o seu apoio pessoal não é necessário. Legal? Então, esses são os evitas. E aqui tem uma coisa interessante que é, mas Aurélio, existe a possibilidade de eu ter o evita como a escolha como zona de conforto? Sem dúvida, é comum também. Tá? E último componente aqui que era importante, que é quando aquela decisão confronta valores ou mensagens parentais. Tá? Colabora. Tentativa de trabalhar com a outra pessoa para achar uma solução que satisfaça totalmente as opiniões de ambas as partes. Vamos lembrar que o colabora eu tenho alto interesse em atender a minha demanda e tenho alto interesse que a minha contraparte também seja atendida da melhor forma possível. É a solução ganha-ganha, ou seja, ganho eu, ganha você, porque todos nós saímos, nós não repartimos o prejuízo, como seria no colabora. Eu não cedi mais do que você e, portanto, eu não atendi o teu compete, ou eu cedi muito e, portanto, eu fui mais no colabora, ou eu evitei essa negociação. Então, essa é o estilo de melhor solução. Tá? Logicamente que é o mais difícil de ser feito, porque ele envolve achar uma solução que satisfaça as partes. Isso significa que, em muitas situações, aquelas alternativas que estão em cima da mesa não serão as escolhidas, mas haverá uma conversa entre nós dois e nós juntos vamos, entendendo cada necessidade de cada um de nós vamos fazer aquilo, achar uma outra alternativa, usando de criatividade, usando da minha capacidade de inteligentemente buscar novas alternativas, e nós vamos chegar a uma situação comum. É uma posição para resolver conflitos. Tá? Às vezes você está na mesa e alguém trava num posicionamento, e você consegue, buscando essa calma e essa tranquilidade, buscar situações que melhorem. É uma maneira de você compartilhar diferenças, confrontar diferenças, compartilhando ideias e informações. Então, aqui a troca de informações, a conversa, o bate-papo, vão ser coisas que vão ser muito importantes a acontecer. Existe a busca de soluções integradoras, ou seja, nem a minha solução, nem a tua solução, mas a nossa solução. Aquilo que realmente faz sentido que a gente não considerou antes. É procurar soluções onde todos possam ganhar. É perceber problemas e conflitos como desafios. Tá? Onde é que eu vou usar esse estilo? Quando é possível achar uma solução integrada. Quando eu tenho uma racionalidade no processo que permite que a gente coloque as coisas em cima da mesa e desenhe junto a melhor alternativa. Quando ambos os temas, tanto a minha demanda quanto a demanda da contraparte, são importantes. Quando o teu objetivo é aprender, você vai desenvolver e aprofundar o entendimento que você tenha da outra parte. Quando você consegue fundir pontos de vista das pessoas. Normalmente, esse tipo de perfil é o tipo do perfil onde você ganha comprometimento,
porque deixa de ser uma solução minha, deixa de ser uma solução sua, para ser uma solução que nós dois juntos conseguimos desenhar e vamos lutar por ela. Ela ajuda muito na resolução de ressentimentos. Eu não fico chateado porque eu tive que ceder para você, nem você fica chateado porque eu me impus a minha vontade. Legal? Então, o que a gente tem aqui, gente, são os 5 estilos. O que vocês vão ver? Embora o Colabora seja aparentemente o melhor estilo, ele não é necessariamente aquele que seja mais adequado em todas as negociações. Tá? De repente, você está no estilo Colabora, mas você percebe na tua contraparte que ele está fechado num posicionamento, ele está abrindo para uma discussão, para abrir para uma negociação. E, nesse momento, faz sentido, por exemplo, se aquilo é uma solução, é uma coisa importante para você trabalhar nos objetivos da tua negociação, você começar a ser mais compete, ou seja, você mostrar que você não vai abrir mão daquilo que você fez. Tá? Às vezes, você está numa solução integradora e percebe que, por mais que vocês fiquem lá, aquilo não vai mudar muito o estilo da coisa. Então, talvez valha até parar realmente e dizer, olha, eu não estou vendo muito sentido nessa nossa negociação. Vamos deixar como está? Vamos acompanhar mais de perto para ver o que acontece? Então, realmente todo estilo é possível de ser utilizado. O que é importante? Você usá-los de forma estratégica. Evitar que eles possam ser um estilo permanente, que diminui consideravelmente a sua capacidade de negociação e, principalmente, diminui o teu poder de trazer soluções inteligentes para a situação. Muito bom, pessoal. Lógico que também, dentro desse tempo que a gente tinha, eu não poderia trazer mais situações. Então, eu quero deixar aqui para vocês dois materiais que vão estar à tua disposição. Esse material que eu mostrei aqui para vocês, logicamente com um pouquinho mais de profundidade, e um teste, onde você respondendo, você vai identificar o teu estilo de negociador. Tá? É muito interessante, é um teste simples de 30 perguntas que variam 2 alternativas e você consegue perceber o quanto você tem de cada um desses estilos. À medida que vocês responderem esse teste, eu recebo as informações, a tua resposta e produzo em cima disso um relatório e entrego junto o material. Tá? Para isso, segue aqui o meu e-mail, tá? Para que vocês possam fazer a solicitação desse material. É só dizer, olha, Aurélio, assisti lá a tua palestra, gostei, quero saber um pouquinho mais do meu estilo. Por favor, envie para mim esse material. Ele não tem nenhum custo extra, a ideia aqui é colaborar para que você se torne um negociador de melhor qualidade. Legal? Então, fica aí a dica, aproveitem que vale a pena. Muito bom. Logicamente, eu fico super feliz quando eu consigo compartilhar uma informação tão importante como essa, principalmente nesse sentido, onde eu tenho que ter a sensibilidade de saber negociar, tanto para proteger os meus interesses, como também, às vezes, para manter a saúde e manter um relacionamento com com parceiros que são importantes para mim e que, tanto quanto eu, estão passando por um momento delicado. Então, o que eu vejo que essa teoria de negociação, esse estilo de negociação da utilização dos perfis traz é um entendimento, é uma racionalidade maior num processo. Eu não preciso ser o teimoso que ganha no grito ou cede muito mais do que precisaria. Legal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da nossa palestra.